irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da Sala Discipulado. E esta semana estaremos dando início ao ciclo 2, a nova revista do ciclo 2, que tem como seu tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs. E essa semana estaremos estudando a lição de número 1, que tem como tema o que é crer. O nosso texto para meditação se encontra em Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. O nosso texto bíblico base se encontra em Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 10. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 10. E dessa vez, diferente das outras lições que nós estudamos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura do nosso texto bíblico base, para que os irmãos possam entender o que diz a palavra de Deus e acompanhar esta lição. O nosso texto vai dizer assim, Hebreus 11, do verso 1 ao 10. Acompanhe comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê, aquele que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é e o construtor é Deus. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 10. Então, o comentarista, já no tópico 1, ele vai nos colocar que crer é confiar. Mas, se crer é confiar, podemos confiar cegamente em tudo que ouvimos, em tudo que escutamos ou vemos? Claramente que não, Obviamente que não, ainda mais num tempo que nós vivemos de informações, de descobertas,
onde muitas informações que não são verdadeiras andam circulando na mídia. Até mesmo, né, nós estamos agora vivendo esse caso aí da pandemia, nós podemos ver que muitas informações desencontradas são transmitidas, nas quais a gente tem que saber as quais nós podemos, né, confiar ou acreditar, ter como os verdadeiros, pois nós vemos muitas especulações. Mas no que realmente nós podemos confiar, no que realmente nós podemos depositar a nossa confiança, uma vez que a palavra crer significa confiar em aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações. Então, qual a palavra que eu posso ter como verdadeira e posso ter a plena confiança? Eu possa depositar com certeza a minha confiança. Bem, irmãos, a única palavra que eu posso depositar a minha confiança é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas. Pois a palavra de Deus não muda, é a mesma eternamente. Então, é a única coisa que eu posso depositar realmente a minha confiança é na palavra de Deus. Mas em quem confiamos? É a segunda pergunta desse tópico. A primeira é se podemos confiar cegamente. E nós já respondemos que não podemos confiar em tudo cegamente, né? A única coisa que a gente pode realmente depositar a nossa confiança é na palavra de Deus. E a segunda é em quem confiamos. Mas para que nós possamos responder essa pergunta, primeiro nós temos que lembrar qual é a motivação para nós confiarmos na palavra de Deus. Qual seria a nossa motivação para depositar a nossa confiança na palavra de Deus? A nossa motivação é o que nós aprendemos nas lições anteriores, né, do ciclo passado, que é a nossa condição pecaminosa. Ou seja, a nossa motivação é a busca pela salvação, pois só em Deus nós podemos encontrar a resposta para a nossa salvação. Mas em quem confiamos? Então, quando nós temos essa motivação de buscarmos a nossa salvação, buscar quem possa nos oferecer esta salvação, né? Uma vez que estamos arrependidos dos nossos pecados, nós reconhecemos que precisamos de alguém que nos ajude, nós então encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Pois quando nós afirmamos confiar em alguém, nós confiamos em uma pessoa que possa resolver as nossas demandas, as nossas angústias e compreender as nossas fragilidades. E a única pessoa que pode nos aproximar de Deus, a única pessoa que nós podemos depositar a nossa confiança para alcançarmos a nossa salvação é Jesus Cristo, pois não há salvação se não for por intermédio da pessoa de Jesus. A terceira pergunta desse tópico é por que confiamos? E para responder por que confiamos, primeiramente, nós temos que saber que para confiar é preciso primeiramente ouvir. E com certeza, você, assim como eu, alguém falou de Jesus para você, assim como falou para mim. Alguém pregou para você a respeito de Jesus. E quando você ouviu, aí você pôde passar a confiar. Então, para que haja a confiança, primeiro tem que haver alguém
que fale de Jesus para você. Você tem que ouvir primeiramente alguém falar de Jesus para você, para que você possa vir a confiar em Jesus. Mas qual é o motivo dessa confiança? O motivo da nossa confiança é o fato de que Deus fez brotar em nós uma fé indivisível, como nós podemos ver em Efésios capítulo 2 e o verso de número 8. Efésios capítulo 2 e o verso de número 8. Que vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vemos que quem faz brotar essa fé em nós é Deus. Mas o que a Escritura diz a respeito da fé? Se Deus faz brotar em nós a fé, o que a Escritura, o que a palavra de Deus nos diz a respeito da fé? É o que nós lemos no texto base da nossa lição, Hebreus capítulo 11 e o verso de número 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós vemos que Deus, Ele que nos dá essa fé. Ele que faz brotar em nós a fé em Cristo. E quando nós dependemos de Jesus e compreendemos que Deus estava com Ele, reconciliando o mundo consigo mesmo, que é o que nós já estudamos nas aulas anteriores, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Por isso, nós confiamos em Cristo. No tópico 2, nós vamos ver crer é conhecer. Primeiramente, por intermédio do Espírito Santo. Estudar a Bíblia e crer nela como palavra de Deus só é possível se a compreendermos como plena revelação da pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Como nós podemos ler em João capítulo 1 e o verso de número 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo é a plena revelação de Deus, que nós podemos ler em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Então, se nós queremos saber como Deus se relaciona como ser humano, nós podemos ver através dos evangelhos. Quando nós vemos que os evangelistas têm como objetivo apresentar ao mundo o projeto de Deus em Jesus Cristo. E quem vai nos convencer, quem vai nos fazer conhecer a dimensão universal do reino de Deus é o Espírito Santo. É Ele que vai nos mostrar realmente como Jesus, como Deus se relaciona com a humanidade, nos convencendo que somos dependentes de Deus. Também nós vamos ver que há que conhecer também por intermédio da razão. O ser humano, desde a antiguidade, busca o sentido para a vida e não acha. Entretanto, muitos acham incompatível a relação da fé com a razão. Ora,
Jesus Cristo é a palavra encarnada. O evangelista João, ao descrever o Filho de Deus como Logos, que no grego significa razão, procurou mostrar ao seu primeiro público leitor que Jesus se apresentara ao povo como o significado existencial de todos os dramas e dúvidas dos seres humanos. Em Jesus, descobrimos então que Deus é a razão de tudo, quanto há e o objetivo de tudo que existe. O que o Senhor Jesus traz uma verdadeira razão de existirmos. Portanto, a fé no Evangelho implica em ter confiança total em Deus e em sua palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Então, nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que Deus é a razão de tudo. Então, pela razão também podemos conhecer a Deus, pois sem Deus nada existiria, pois tudo que existe é para Ele, por Ele. No tópico 3, nós vamos ver que crer é confessar. Mas, confessar, que jeito? Como eu devo confessar a minha crença? Primeiramente, declarando a sua confiança às pessoas. Então, a fé cristã implica em confessar publicamente aos homens tudo quanto Deus é e fez na vida de quem crê. É proclamar com liberdade a fé que alcançou o seu coração, pois declarar, proclamar e pregar são ações inerentes à natureza da Igreja de Cristo. Assim, nós somos constrangidos a anunciar o que Jesus fez por nós e confessá-lo diante de Deus e diante dos homens, como nós podemos ver em Mateus capítulo 10 e o verso de número 32. Mateus capítulo 10 e o verso de número 32. Que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então nós vemos que é importante não somente confiar, conhecer, mas também nós devemos confessar o que Cristo, o que Deus fez em nossas vidas, né? Servir de testemunho, relatando às pessoas, proclamando quem é Deus e o que Ele fez em nossas vidas. Nós vamos ver também que tem duas linguagens para essa confissão. Nós vamos ver que existe a linguagem da igreja e também a linguagem no mundo, pois nós sabemos que há diferença de expressão. Quando nós estamos conversando com pessoas do nosso convívio, pessoas da igreja, nós temos uma maneira de falar que nem sempre as pessoas à nossa volta, do nosso convívio social, vão entender a nossa maneira de se expressar. Então nós temos que entender que temos que ter esse diálogo também, saber se expressar socialmente fora da igreja, para também transmitir a Cristo de uma forma que outras pessoas fora do convívio da igreja venham também a entender, venham também a conhecer a Cristo. Nós vamos ver que Jesus mesmo nos ensina a fazer isso, pois nós vemos que Cristo, quando Ele vai falar com a pessoa, com um camponês, Ele usa a expressão do campo. Quando Ele
ia falar com doutores da lei, ele já falava de outra maneira. Então nós vemos que em cada ambiente que Jesus ali estava se relacionando, ele usava um tipo de linguagem, ele usava a linguagem que a pessoa estava habituada. Então é a mesma maneira que nós devemos agir, né? Não adianta eu chegar numa pessoa que não conhece nenhuma das expressões que a gente utiliza no convívio na igreja e querer falar igual com essa pessoa. Ela nunca vai me entender falar de Jesus. Então eu tenho que saber me expressar fora da igreja também, para que outras pessoas venham a entender sobre o Evangelho. E por fim, em ações e atitudes. Não há nada mais poderoso na vida de um discípulo de Cristo que as suas ações e atitudes proporcionalmente coerentes com o Evangelho de Cristo. Um grande seguidor de Cristo na Idade Média disse certa vez: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Uma frase que sintetiza exatamente o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Em Mateus 7 e 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós vemos que a atitude, ela diz muito. Pois não basta apenas falar e não viver aquilo que fala. Né? Como a própria frase aqui de um grande seguidor de Cristo: pregue o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Ali está explícito: viva a palavra. Se necessário, você a diga. Então quer dizer, não adianta apenas falar, mas se eu não viver a palavra. As pessoas muitas vezes estão vendo só as suas atitudes. Ela não está escutando o que você fala, mas está completamente observando a cada ato, cada movimento seu. E é nisso que você tem que mostrar Jesus na sua vida, para que essas pessoas possam ser alcançadas pela sua atitude. E, se necessário, aí você fala para ela. Então, nós, para concluirmos, nós vemos as três bases para a doutrina cristã. A primeira base que nós vimos foi a confiança. E, falando em confiança, eu gostaria de ler com os irmãos Salmo 125 e o verso 1, que é a primeira base das nossas doutrinas, que é a confiança. Salmo 125 e o verso de número 1. Que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós vemos que a primeira base é a confiança. A segunda que nós estudamos, que nós vimos, é o conhecimento. É o conhecer a Cristo, o conhecer a Deus. E com isso eu convido os irmãos a lerem juntamente comigo Oséias capítulo 6 e o verso de número 3. Oséias capítulo 6 e o verso de número 3.
que vai dizer assim. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, nós vemos que a segunda base é o conhecimento. E em terceiro, a confissão. Nós podemos ler em Hebreus capítulo 4 e o verso de número 14. Hebreus capítulo 4 e o verso de número 14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, nós estudamos as três bases do que é crer, que são bases da nossa doutrina, né? Para que nós possamos aprender as doutrinas cristãs, nós temos que conhecer primeiramente as suas bases, que é a confiança, o conhecer, né, o conhecimento e a confissão. Então, que Cristo Jesus venha abençoar a cada um de vocês e que o Espírito Santo venha falar melhor aos nossos corações para que nós possamos colocar em prática a confiança, o conhecimento e a nossa confissão em Cristo, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse Evangelho tão maravilhoso de Cristo para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.